Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versos 8 a 11. Apocalipse 2, de 8 a 11. Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o tema como ser um cristão fiel até a morte. Irmãos queridos, o apóstolo João já era um ancião. Provavelmente devia ter em torno de 90 anos ou um pouco mais. Quando era pastor da maior igreja da província, da igreja de Éfeso, quando todos os apóstolos de Jesus já estavam mortos pelo martírio, quando então ele foi deportado para a ilha de Pátimos, por ordem do imperador Domiciano, que assumiram o governo de Roma no ano 81. A ilha de Patmos é uma ilha vulcânica no mar Egeu. Era um lugar onde políticos eram exilados para morrerem na solidão. E a Bíblia diz que quando João está nessa ilha, cercado de águas por todos os lados, imerso numa profunda solidão, isolado da igreja, Deus transforma aquela grande tragédia numa grande vitória. Porque é a partir dali que Deus revela a João as verdades registradas no livro de Apocalipse, que é o livro que retrata para nós que a história não está sem leme, que a história não está sem interpretação, que a história não está à deriva, que por mais sombrios, tenebrosos que sejam os dias futuros, Deus está conduzindo a história a uma vitória triunfante da sua igreja, do seu povo. Jesus se apresenta a João de uma maneira extraordinária, porque João escuta uma voz, e quando ele vai se virar para ver quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas, e o Cristo da glória no meio das igrejas, sustentando as igrejas, andando no meio das igrejas. E na medida que Jesus vai andando no meio das igrejas, ele tece elogios a essas igrejas e censuras essas igrejas. Para a igreja que hoje vamos considerar, Jesus não tem nenhuma crítica a fazer, nenhuma censura a fazer, apenas elogios a fazer. Esta igreja é uma igreja que está sendo massacrada, é uma igreja que está sendo perseguida, é uma igreja que está passando por momentos amargos, difíceis. Os crentes estão sendo presos, os crentes estão sendo acusados, e muitos crentes estão sendo mortos. E é nesse momento que Jesus ordena essa igreja: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
A grande pergunta hoje é possível ser um crente fiel num mundo marcado pelo relativismo? É possível ser fiel quando tantos negociam princípios, valores? É possível ser fiel quando as pessoas buscam o prazer, o conforto, os privilégios? É possível ser fiel quando se é pressionado, quando se é preso, quando se é acusado, quando se é levado ao martírio? É possível ser fiel? Na verdade, o sofrimento revela quem é fiel e quem é conveniente. Aqui vemos uma igreja sofrida, perseguida, pobre, caluniada, aprisionada, enfrentando a própria morte, mas uma igreja que só recebe elogios de Jesus. Eu queria que você olhasse comigo 4 características da cidade relacionadas à igreja, para você entender o contexto. Claro que Jesus é o maior de todos os comunicadores, e ele lê o texto, ele lê o contexto, ele lê o povo, ele lê a geografia, ele lê a história, ele lê o coração. Eu chamo a sua atenção para 4 pontos aqui à guisa de introdução. Primeiro, Jesus se dirige a uma igreja pobre numa cidade rica. Irmãos, Esmirna era rival de Éfeso, a capital. Esmirna era a cidade mais bela da Ásia Menor. Esmirna era considerada o ornamento, a coroa e a cidade flor da Ásia. Esmirna era a cidade comercial onde ficava o principal porto da Ásia Menor. Nessa cidade havia um monte muito conhecido, o Monte Pagos, que era coberto de templos e bordejado de casas formosas. Era um lugar de realeza coroada de torres, tinha uma magnífica arquitetura. Os templos dedicados aos deuses, ou às deusas Cibele, Zeus, Apolo, Afrodite, Esculápio, enchiam a cidade. Aliás, das 7 cidades da Ásia Menor, para quem Jesus dirige uma carta às igrejas, a única que sobreviveu foi a cidade de Esmirna, porque hoje é a cidade de Izmir, na Turquia asiática, tendo hoje mais de 250 mil habitantes. Nessa cidade rica, existe uma igreja pobre, contrastando com a realidade da cidade. Segundo, uma igreja que enfrenta a morte numa cidade que havia morrido e ressuscitado. A cidade de Esmirna havia sido criada ou fundada como colônia grega por volta do ano 1000 antes de Cristo. Se eu estou falando do ano 1000 antes de Cristo, pensa comigo na época do reinado de Davi. Foi o período em que essa cidade foi fundada pelos gregos. No ano 600 antes de Cristo, os lídios invadiram essa cidade e destruíram essa cidade por completo. A cidade morreu no ano 600 antes de Cristo, 400 anos depois que ela foi fundada. Entretanto, no ano 200 antes de Cristo, o general de Alexandre o Magno, depois que Alexandre Magno morreu, o seu general Lisímaco reconstruiu essa cidade, restaurou essa cidade, arrancou essa cidade das cinzas, a cidade ressuscitou para ser a cidade mais bela da Ásia Menor. Quando Cristo disse para essa igreja: eu estive morto, mas tornei a viver, a cidade de Esmirna entendia essa linguagem, porque a cidade também estivera morta e retornar à vida. Terceiro, uma igreja fiel na cidade mais fiel a Roma. Notem isso, irmãos. Esmirna sabia muito bem o significado da palavra fidelidade. De todas as cidades orientais, Esmirna havia sido a cidade mais fiel a Roma. Muito antes de Roma ser senhora do mundo, Esmirna já era fiel a Roma. Isso levou Cícero, o maior orador de todos os tempos de Roma, a dizer o seguinte: Esmirna era a aliada mais antiga e fiel a Roma. Para vocês terem uma ideia,
no ano 195 antes de Cristo, Esmirna foi a primeira cidade a erigir um templo à deusa Roma. No ano 26 depois de Cristo, quando as cidades da Ásia Menor competiam o privilégio de construir um templo ao imperador Tibério, Esmirna ganhou de Éfeso esse privilégio. Para a igreja dessa cidade, Jesus Cristo disse: "Sê fiel até a morte." A cidade era fiel a Roma, a igreja fiel ao Senhor Jesus Cristo. Finalmente, em quarto lugar, uma igreja vitoriosa na cidade dos Jogos Atléticos. Esmirna tinha um estádio onde todos os anos se celebravam Jogos Atléticos, famosos em todo o mundo. Os jogadores disputavam uma coroa de louros, perecível, e Jesus Cristo está dizendo: para vocês, igreja, para você, igreja, eu prometo a vocês a coroa da vida. Ser cristão em Esmirna, portanto, irmãos, não era popular. Não era. Ser cristão em Esmirna significava ter o risco de perder os bens, perder a própria vida. Para essa igreja, Jesus disse: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Como ser um crente fiel em tempos de prova? Primeiro lugar, você e eu podemos ser um crente fiel até a morte, não tendo uma visão romantizada da vida. Porque às vezes a gente tem uma visão romântica da vida, que nós vamos viver num mar de rosas, que depois que você é crente, então tudo vai acontecer de uma forma linda na sua vida, não vai ter mais problema, não vai ter mais pressão, não vai ter mais perseguição, não vai ter mais acusação, não vai ter mais martírio. Então nós vamos viver gostosamente, tranquilamente, serenamente, sossegadamente. E eu quero dizer para você que ao longo da história da igreja, a igreja de Cristo jamais viveu de forma plácida, dormindo em berço esplêndido. Viver o cristianismo, ainda hoje, é enfrentar um mundo hostil, que se opõe à nossa fé, que se opõe às nossas convicções, que se opõe aos nossos valores, que se opõe à fé que nutrimos no único Deus vivo e verdadeiro, ao único Senhor da glória, Jesus Cristo. No mundo em que tem milhões e milhões de religiões, no mundo em que o pensamento é pluralista, no mundo em que a opinião é inclusivista, no mundo em que tantas crenças e tantas ideologias religiosas proliferam e florescem, você dizer que você crê no único Deus, que só Jesus Cristo salva, que não há esperança a não ser em Cristo, você vai entrar na contramão da história e remar contra a maré. Notem comigo o que essa igreja enfrentou. Em primeiro lugar, tribulação. Olha o verso 9: "Conheço a tua tribulação." O que é tribulação? Tribulação é uma pressão em cima de você. É como se tivesse uma tonelada nas suas costas. É você ser esmagado, não por um peso, mas por um sentimento, por uma circunstância. É isso que a igreja estava enfrentando. Tribulação. E sabe, irmãos queridos, às vezes nós também hoje somos pressionados. Para vocês terem uma ideia da situação daquela igreja, eles eram forçados a adorar o imperador como uma divindade. Porque não faziam isso, sabe o que aconteceu nessa igreja? De uma única vez, lançaram do alto do monte Pagos 1.200 crentes, depois lançaram mais 800 crentes, e os crentes estavam morrendo, porque diziam: nós não concordamos com aquilo que vocês defendem, nós não vamos adorar o imperador, nós não vamos chamar Roma de deusa, nós adoramos um único Senhor, Jesus Cristo. E eles diziam: se vocês não adorarem, vocês morrem, e eles preferem morrer a adorar. Quando o pastor Arival disse agora há pouco que nós amamos a família, nós vamos defender a família, e nós vamos crer que a família é assim como Deus a criou, e até Jesus voltar, nós vamos continuar crendo nisso. Podemos ter certeza, enfrentaremos lutas, oposição, talvez
acusação, talvez prisão. Mas é mister sofrer e morrer, se preciso for, ser fiel até a morte. Segunda coisa, notem comigo no verso 9, Jesus diz assim: eu conheço a tua pobreza. Eles enfrentaram pobreza numa cidade rica. E eu fico tão encantado com isso, irmãos, porque a avaliação que você tem é diferente da avaliação que Jesus tem. Todos nós hoje, quando falamos de uma igreja, falamos de igrejas ricas e de igrejas pobres, não é verdade? E qual é a opinião que nós temos de uma igreja rica? É uma igreja que tem muitos membros? É uma igreja que tem um templo suntuoso? É uma igreja que tem um orçamento robusto? É uma igreja que tem muita gente influente na sociedade? Pois esse é o nosso conceito. Curiosamente, Jesus olha para esta igreja e diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Pobre na terra, rica no céu. Pobre financeiramente, rica espiritualmente. Pobre aos olhos dos homens, rica aos olhos de Deus. A força de uma igreja não está no seu orçamento, a força de uma igreja está na sua comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Terceiro, notem comigo o verso 9, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aqui o contexto aqui é de difamação, e essa difamação vem de uma espécie de fogo amigo, dos judeus, não dos pagãos. Em outras palavras, os judeus estavam sendo a principal força motora de oposição à igreja. Aliás, quando você lê a história da igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, sobretudo, quem está por trás de toda a perseguição à igreja cristã são os judeus, e não os romanos, e não os pagãos. E Jesus está dizendo que aqueles que achavam que estavam certos por serem judeus e não aceitando o cristianismo, eles, em nome de serem judeus, não eram judeus, eram sinagoga de Satanás. Muitas vezes, irmãos, as pessoas vão nos acusar, achando sinceramente que elas estão certas e nós estamos errados, que nós cristãos somos intolerantes, que nós cristãos somos alguém que não aceita a opinião, a ideia, a religião dos outros, a filosofia de vida dos outros, então nós somos errados, porque nós somos intransigentes, nós somos intolerantes, nós não aceitamos as coisas como elas são. E a igreja estava sendo profundamente perseguida e acusada pelos próprios judeus, que se transformaram em sinagoga de Satanás. Mas notem mais, a igreja está enfrentando prisão. Olha o verso 10, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. E essa aqui não é uma linguagem figurada, não, essa é uma linguagem literal. E você pergunta, isso é coisa do primeiro século? Não, não, graças a Deus no Brasil nós não chegamos a isso, talvez cheguemos ainda, a tendência do mundo é isso. Quantos irmãos nossos, hoje, estão sendo presos? Mas não presos porque fazem coisa errada, não presos porque roubam, não presos porque matam, não presos porque são um transtorno para a sociedade, presos porque creem no Senhor Jesus, presos porque creem na palavra de Deus, presos porque defendem o Evangelho. A igreja estava passando por isso, estavam sendo postos à prova. E vocês muito bem sabem que no contexto, os romanos não cuidavam das prisões. Nas prisões romanas as pessoas saíam de lá leprosas, doentes ou morriam na prisão. Como é que você pode ser um crente fiel até a morte? Segundo lugar, sabendo que a avaliação de sucesso de Jesus é diferente da avaliação do mundo. Veja comigo o versículo 9. Você pode ler o versículo 9 comigo? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Só até aqui. Pense comigo nisso. Isso me dá um consolo tão grande, irmãos. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você passa por tribulação?
Você passa por momentos difíceis na vida? Você tem vales escuros? Tem dia que você está com o coração apertado? Tem dia que você chora de dor, de angústia? Jesus está dizendo para você o seguinte: eu conheço o que você está vivendo, eu sei o que você está passando, eu não sou indiferente aos dramas que você vive dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua família. Eu sei o que você está vivendo, eu conheço as suas lágrimas, eu conheço a sua dor, eu conheço o seu sofrimento, eu conheço a sua angústia, eu sei o que você está vivendo, eu conheço. Jesus está dizendo mais: eu conheço a tua pobreza, eu sei os apertos que você passa, eu sei as aflições que você vive, eu sei as dificuldades que você enfrenta. Mas o que traz alegria para o nosso coração é saber o seguinte: que embora a situação possa ser de circunstância difícil, de realidade difícil, Jesus conhece. E é melhor você poder dizer como Pedro: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. É melhor ter poder espiritual do que ter dinheiro. É melhor ter poder espiritual do que ter poder econômico. A igreja de Laodiceia dizia para si mesma: eu estou rica, abastada, não preciso de coisa nenhuma. Mas essa igreja estava pobre, miserável, estava cega, estava nua. A grande pergunta que eu faço para você hoje é esta: você é um homem, é uma mulher, é um jovem, é um adolescente rico para com Deus? Onde está o seu tesouro? Onde está a sua fortuna? Onde está a sua poupança? Onde estão os mais importantes valores da sua vida? Terceiro, como é que você pode ser um crente fiel até a morte? Estando pronto a fazer qualquer sacrifício para honrar a Jesus. Você pode ler o versículo 10 comigo agora? Vamos juntos? Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Agora, o que eu quero destacar é isso aqui. O que Jesus está dizendo? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que Jesus está querendo dizer aqui não é essa ideia assim: você deve ser fiel até o dia de você morrer. É verdade que você tem que ser, e eu também. Mas não é esse o ponto de Jesus aqui não. O ponto de Jesus aqui é o seguinte: ser fiel até o ponto de, se preciso for, morrer pela sua fé. Você precisa ser fiel até o ponto de alguém chegar para você e imprensar você assim: ou nega Jesus ou eu te mato. Ou você nega Jesus ou perde o emprego. Ou você abre mão dos seus valores ou você vai para a rua. Ou você abre mão da sua crença, ou o seu filho não tem espaço aqui nessa escola e nessa universidade. Ou você sofre as consequências de não aceitar o que nós aqui entendemos e defendemos, ou você não tem inserção nessa sociedade. Jesus Cristo está dizendo: ser fiel até a morte. Porque se você for fiel até a morte, você não é candidato à morte, você é candidato à vida, dar-te a coroa da vida. Irmãos queridos, quando eu olho para a história dessa igreja, mais tarde, essa igreja continuou sendo perseguida, sofrida, machucada, e quando chegou o dia 25 de fevereiro do ano 155, possivelmente aí uns 60 anos depois que Jesus mandou essa carta, o líder dessa igreja, o bispo Policarpo, que fora discípulo de João, foi martirizado nessa cidade, foi preso, foi arrastado para a arena, e tentaram intimidar Policarpo, com feras, com fogo, com ameaças, e Policarpo respondeu para eles: vocês estão me ameaçando com um fogo que vai me queimar por alguns instantes e vai se apagar. Mas se vocês não se arrependerem, vocês enfrentarão um fogo que jamais
se apagará o fogo do juízo de Deus. De todas as formas tentaram demovê-lo a negar sua fé, e ele, que já era um ancião de 85 anos, respondeu da seguinte, 86 anos, respondeu da seguinte maneira: eu sirvo a Jesus Cristo há 86 anos, e Ele sempre me fez bem, como poderia eu blasfemar contra o meu Senhor, o meu Salvador, que me salvou? Seus inimigos furiosos levaram-no para a fogueira, queimaram-no vivo, e enquanto ele ardia e o seu corpo era consumido pelo fogo, ele dava graças a Deus e louvava o Senhor Jesus pelo privilégio de sofrer e morrer pelo seu nome. Ele entendeu o que é ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos amados, hoje você e eu, no Brasil, numa sociedade que se chama de democrática, também somos chamados a sermos fiéis até a morte, a não negociarmos nossa consciência como Judas negociou por dinheiro, a não negociar nossa consciência como Esaú por um prato de lentilhas, a não negociar nossa consciência como Acã negociou por uma barra de ouro. Ser fiel até a morte. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, diz o seguinte: a vós foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas de também sofrer por Ele. Você entende isso como um privilégio? O que é privilégio para nós? Honra, sucesso, fama, dinheiro, recompensa, alívio. E Paulo diz que sofrer por Jesus é um privilégio. Privilégio. Se você for mandado embora da sua empresa porque você não transige com falcatrua, privilégio. Se você for mandado embora porque você não negocia seus valores absolutos, privilégio. Se você for caluniado porque você não abre mão de princípios absolutos da palavra de Deus, privilégio. Se você for preso pela sua intolerância com o erro e de você não aceitar o que é errado, privilégio. Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano, foi enforcado no campo de concentração de Flossenbürg, na Alemanha, no dia 9 de abril de 1945, e ele escreveu que o sofrimento é o sinal do verdadeiro cristão. Se você e eu não estivermos prontos a sofrermos pela nossa fé, é porque talvez ainda nós não somos um verdadeiro cristão. Podem ter certeza disso. Jesus prometeu: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Todos os males, todas as críticas, todas as acusações, todos os prejuízos, todo o sofrimento que você enfrentar, vai perder seu sentido e valor naquele dia quando você ouvir de Jesus: vinde benditos de meu Pai, entrem na posse do reino, que vos está preparada desde a fundação do mundo. Foste fiel no pouco, agora sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Porque os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Quarto lugar, irmãos, como é que nós podemos ser fiéis no sofrimento? Sabendo que Jesus está no controle de todos os detalhes da nossa vida. Eu conheço a tua tribulação. Você está sendo atribulado? Ok. Pois Jesus sabe o que você está passando. E não só sabe, Ele está no controle.
A sua dor não está fora do controle de Jesus, a sua luta não está fora do controle de Jesus, as suas angústias não estão fora do controle de Jesus, as batalhas que você enfrenta no seu coração, no seu casamento, na criação dos seus filhos, no seu trabalho, na sua empresa, lá na sua escola, lá nos seus relacionamentos, tudo isso não está fora do controle de Jesus. Ele diz: eu conheço, eu estou no controle, eu estou no domínio, eu sei o que eu estou fazendo e permitindo a você. Segundo, Jesus permite o sofrimento com propósito, para lhe provar e não para lhe destruir. Veja comigo o que está escrito no versículo 10: não temas. Quando diz não temas, significa não tenhas medo das coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser expostos à prova, e tereis tribulação. Então vamos entender uma coisa aqui. Jesus está no controle, tá? Quem age para perseguir os cristãos, o braço que age, às vezes, é o braço do diabo. Quando o cristão é perseguido, qual a finalidade? Colocá-lo à prova. Prova não é tentação. Tentação vem para destruir você, prova vem para fortalecer você. Deus permite a prova, para que você, provado, seja aprovado. Porque sem prova não tem aprovação. Como é que você é fiel? Você é fiel quando você é pressionado a ser infiel, e aí você mantém-se firme, você é fiel. Não tem fidelidade sem prova. Como é que você sabe que uma pessoa é fiel? Bota a pessoa numa situação de risco e vê se ela passa. Se ela passou, ela é fiel. Então, quando Deus permite você ser provado, não é porque Deus quer destruir você, é porque Deus quer fortalecer você, é porque Deus quer depurar você, é porque Deus quer santificar você, é porque Deus quer aprovar você. E diante da prova, Jesus está dizendo: ser fiel até a morte, se preciso for, morra, mas não retroceda, não negue, não tergiverse, não duvide, não apostate, mantenha-se firme. Terceiro, Jesus controla tudo o que sobrevém à sua vida. Não tenhas medo das coisas que tens de sofrer. Você está com medo às vezes do futuro? Está com medo? Às vezes dá medo? Meu Deus, o mundo está tão complicado. Irmãos, quando eu olho para o Brasil, para o mundo, está complicado mesmo, mas lá em Roma estava pior um pouco, sabia? Estava pior um pouquinho. Lá o imperador era chamado de Deus. Quem não adorava o imperador, arena para ele, fera para ele, fogo para ele. Lá em Hebreus, chega a dizer que os crentes perdiam seus bens eram saqueados. Hoje você tem direito, garantia de sua propriedade. Ninguém vai lá e te toma assim na marra, na força, pois lá naquela época tomava. E os crentes perdiam casas, perdiam propriedades, perdiam os seus bens, tinham que fugir, tendo a única coisa como espólio a sua própria vida. E Jesus está dizendo para aqueles crentes: vocês não, por favor, não fiquem com medo que vocês vão enfrentar pela frente. Pode piorar um pouquinho mais, pode piorar um pouquinho mais, pode piorar um pouquinho mais, pode complicar um pouquinho mais. E Jesus está dizendo: você não fica com medo não, eu estou no controle. Não fica com medo não, eu estou no controle, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou no controle. Você está com medo, querido? Medo do amanhã, medo da sua família, medo dos seus filhos, medo de perder o emprego, medo de complicar demais. Saiba que Jesus está dizendo para você: não tenha medo. Seu Senhor nunca perdeu o controle, o livro da história está em suas mãos, e Ele tem o poder de abrir e desatar esses selos, e você vai perceber que Ele sempre esteve no controle, é sempre Ele que toma a iniciativa, é sempre Ele que está no comando, é sempre Ele que está com o leme nas mãos, é sempre Ele que está conduzindo a história à sua gloriosa consumação. Você não precisa ter medo. Quarto lugar,
Jesus já passou vitoriosamente pelo caminho estreito do sofrimento que nos atinge, por isso Ele pode nos fortalecer. Olha como é que Ele se dirige à igreja, irmãos. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ele estava lá no começo, ele vai estar lá no fim. Ele esteve vivo, ele morreu, mas ele ressuscitou. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Não há nenhuma circunstância da sua vida em que eu não esteja no controle, que eu não esteja agindo, que eu não esteja governando. Não há situação que você possa passar que eu já não passei, e passei vitoriosamente, e eu sou aquele que vai socorrer você em qualquer circunstância que porventura você vier a enfrentar. Por isso, o Senhor Jesus Cristo vai terminar a sua carta a esta igreja, dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Eu queria que você agora, à semelhança do que nós tratamos lá na carta de Éfeso, quem estava aqui, não entendêssemos essa carta como uma carta, uma igreja há 2000 anos. Vamos entender que Jesus está dirigindo-se à igreja presbiteriana de Pinheiros. Você tem ouvidos? Ouça o que o Espírito está falando para você. Porque às vezes, irmão, a gente entra aqui, escuta uma mensagem, mas aquilo não tem nada a ver com a gente. Está disperso, desligado. Parece que é um discurso diante das pessoas e não há as pessoas. Jesus está falando com você. O Espírito está falando com você, comigo. O que Jesus está querendo dizer para essa igreja é o seguinte: não importa o que vem amanhã, não importa o que o Brasil vai se tornar, não importa a crise que vai se estabelecer, não importa se amanhã leis contra a igreja vão ser aprovadas e nós vamos ter que preferir ir para a cadeia do que negar a nossa fé, ou selar o nosso testemunho com o nosso sangue. Não importa o que vem por aí, o que importa é o seguinte: eu não preciso temer, e o que eu preciso ser é fiel até o ponto de dar minha vida por Jesus. Você pode escutar o que o Espírito está falando com você? Eu hoje preciso desse sopro do Espírito Santo. Hoje eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem uma voz, ele fala, e essa voz é a palavra de Deus ao seu coração. Não tape os seus ouvidos, não feche o seu coração, não endureça o seu coração, escute Deus falando com você nessa noite. E Jesus está dizendo o seguinte: o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Sabe o que ele está dizendo? Os homens podem até matar um crente, matar um cristão, matar-nos. Mas se nós um dia chegarmos ao ponto de precisar selar o nosso testemunho com a morte, os homens nunca podem impor a nós a segunda morte. Nunca. Porque o vencedor, ele pode morrer, mas ao morrer, a segunda morte não o apanha. Ao morrer, o que ele vai receber é a coroa da glória, é a coroa da vida. O que ele vai receber é a recompensa eterna, é a bem-aventurança eterna. Então deixa eu dizer para você, um crente é imbatível, um crente é indestrutível, um crente não pode jamais ser derrotado, porque se ele é fiel até a morte, quem garante a ele a coroa da vida é o Senhor da glória, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não somos seguidor de um general fracassado e derrotado, nós somos seguidor daquele que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o mundo. Ele é o vencedor invicto, e ele é o nosso general, e ele é quem vai nos galardoar, nos premiar e nos dar a coroa da vida.